Boa noite a todos. Então vamos conversar hoje um pouquinho aí sobre vômito crônico em gatos. Muito bom pra gente ter aqui a presença de vocês com a gente, né? Vamos poder estudar um pouquinho mais de gato hoje. A ideia é conversar um pouquinho diferente do que a gente já conversou até hoje, que não é bem infecto, mas vai ter uns detalhinhos aí no meio. Vamos ver quem já fez o curso aí que vai conseguir entender esses detalhinhos, quem vai ficar curioso. Estamos aí, espero que vocês gostem dessa aula, que estejam aí com a gente. Qualquer dúvida, vão mandando nos comentários que a gente vai aí no final da aula conversar um pouquinho se restarem dúvidas, beleza? Hoje eu trouxe esse tema para vocês porque eu acho assim muito interessante em gatos, tá? É uma rotina gigante quando a gente fala de clínica de felinos, tá? Gato, a gente brinca que quase não tem sinal clínico, né? Não estou me sentindo muito bem hoje. E quando é um sinal clínico a mais que isso, é vômito, tá? Então é muito comum na clínica de felinos, por isso a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E principalmente o vômito crônico, que muitas vezes a gente acha aí que nem é vômito crônico. Isso que eu quero ver se vocês vão me ajudar aí a entender um pouquinho hoje, beleza? Então vamos começar. A primeira fase aí que a gente vai trabalhar um pouquinho é conhecendo seu paciente. Vocês entendem aí o que é vômito, o que é vômito, da onde que tá vindo, o que tá acontecendo? Vamos primeiro tentar entender esses sinais clínicos, né? Desvendar aí o mundo felino um pouquinho para depois entrar em doenças, tá? Então a primeira coisa aí que a gente sempre tem na faculdade, quem já fez clínica ou sêmio aí alguma vez na vida, sabe, né, que uma das primeiras coisas que a gente tem que identificar quando tem vômito é se é vômito ou regurgitação. O proprietário vem, né, e fala, ele vomita e tudo mais, eu preciso, né, vou anotar ali na ficha direto? Não, eu preciso entender o que está acontecendo realmente com esse gato, né? E aí vem a Susan Little, né, do livro do The Cat, falar pra gente, o vômito é um processo tão ativo que parece envolver todo o gato, né? O gato inteirinho parece que tá vomitando. E assim, não surpreende, né, que proprietários venham conversar com a gente assustados com esse tipo de sinal clínico. Ele é muito evidente, ele é feio. Tem gato que chega a chorar antes de vomitar, né? Eles começam, parece que eu brinco que parece que ele tá chamando demônio, né? Começa aquele e daí vomita, né? Então aqui eu quero que vocês reparem, né? Por exemplo, todo esse gato se mexendo. Ele mexe as costas, ele mexe a barriga, alguns arregalam um olhão, põe uma lingona pra fora e vem um montão de conteúdo, tá? Então o gato todo tá se mexendo. Isso aqui realmente é vômito, é mímica de vômito, tá? Né? A cara dele muitas vezes ainda fazem cara de tô ruim mesmo, né? Então essa característica é mais de vômito mesmo. Ó lá, de novo pra gente ver, vai vir com tudo o negócio e o gato todo se mexendo, tá? Então eu preciso perguntar esse tipo de sinal pro proprietário. O gato todo vomita, parece, né? Ele se mexe todo desse jeito? Aí sim eu vou saber se esse gato tá vomitando. Muita gente tenta diferenciar se é vômito ou regurgitação pelo jeitinho que sai. Vocês conseguiram ver ali no vídeo que sai um tubo. Isso quer dizer que ele regurgitou? Não necessariamente, tá? Pode ser o jeitinho que veio a comida ali, ou vai passar pelo esôfago, às vezes ele vira um tubinho. Mas tem que ver a característica de mímica do vômito que a gente fala. Isso que a gente acabou de ver é mímica de vômito. É todo um envolvimento de estômago, de respiração. Eles sentem enjoo antes, começa aquele para sair, né? Então a gente interpreta isso como vômito. E sim, eu tenho que perguntar tudo isso pro proprietário, mesmo que ele tenha me dito vômito. Porque eu nunca vou saber se ele está vomitando ou regurgitando. Mesmo regurgitação em gatos, às vezes é um pouquinho difícil da gente identificar, tá? Porque mesmo com isso, às vezes eles vão se sentir desconfortáveis, eles vão ficar meio jururu, com uma cara meio esquisita, pelo menos fazendo uma careta, tá? E daí vir, e a gente pode achar que isso é náusea. Então gato, pra variar, né, eles sempre mentem pra gente, dão uma disfarçada aí. Então, às vezes, o que pode ser regurgitação tá escondido como vômito. Com gato, perguntem mais, peguem um vídeo, identifiquem sinais de abdômen também, pra gente ter certeza que é um vômito, tá? E daí, mais uma pergunta para vocês. Formato, cor, jeito, essas coisas do vômito faz diferença? Olha, faz. E nesse mundo de WhatsApp que a gente vive hoje em dia, ajuda bastante, mas, né, a maioria dos vets aí que estão assistindo, a gente tem um álbum praticamente de vômito e diarreia, né, no nosso celular, assim. Vai ver foto, assusta até, né, porque aparece vômitos e diarreias um atrás do outro. Então, é importante isso, na verdade é bom que se tire foto, porque eu já tive um caso aí que não era vômito, o que a proprietária achou que era vômito. Por exemplo, dessas imagens todas aí que vocês estão vendo, quem será que é o intruso? Quem aí não é vômito? Vocês conseguem identificar?
Conseguem saber quem é? E quem parece que é fezes, mas é vômito sim? Será? Vamos pensar. Essa primeira imagem lá de cima, que é a amarelinha com espuminha, vômito mais comum de gato, tá? É o que o proprietário mais fala, que é a espuminha, que é o amarelo. Por vomitar amarelo, quer dizer que é fígado? Não, tá? Não tem nada a ver. Pode ser bile, pode ser, na verdade, de que o gato tá muito tempo sem comer. Às vezes ele conta isso pra gente, em muito jejum, ou quando vomita demais, né? Já vomitou tudo que existia dentro dele, vem o amarelinho. Isso não quer dizer que é fígado, não quer dizer nada desse tipo, tá? Não adianta ir pra esse lado. Só o gato vomitou com o estômago vazio, e o que acabou vindo foi bile, beleza? Mas um detalhe aí importante, se veio bile, quer dizer que eu apertei tanto essa barriga, mas tanto essa barriga, que a minha vesícula biliar soltou a bile que estava sobrando, né? E acabou voltando, então ela saiu lá da vesícula biliar, do duodeno, estômago, e daí sim veio para cima, né? Daí eu consegui tirar aquilo de mim. Uma das hipóteses hoje em dia que às vezes falam de algumas alterações de fígado tem a ver com isso. Esse gato que vomita, que faz tanta força para vomitar, pode fazer o conteúdo que está dentro do duodeno ir para dentro de vesícula biliar. Isso é uma das hipóteses para a gente ter alteração no fígado com bactéria. A bactéria que deveria morar no intestino foi parar lá no fígado, tá? Então, gatos que vomitam demais, gato que faz muita força para vomitar e tá com um sinalzinho de tríade, de colestase, né, de uma colangite, essa colangite pode ser bacteriana, por essa volta desse conteúdo ali do intestino para fígado. Então, ó, às vezes um vômitozinho desse jeito pode falar pra gente, não é porque ele é amarelo que ele é do fígado, mas gatos que vomitam demais e vomitam muito amarelo e estão muito tempo em jejum, às vezes o fígado tá sofrendo com isso também, tá? Vamos pensando, né? Do ladinho aí do nosso amarelo, a gente tem esse vômito gigante que parece que explodiu no chão, né? Esse daí é muito volume, veio numa pressão muito grande, ele pode dizer pra gente que esse gato tá obstruído. Porque tá lá travado, por exemplo, o duodeno, e foi entrando comida, e foi entrando comida, e foi entrando comida, porque esse gato tá com fome, ele quer comer, e a comida não passa do duodeno. O estômago foi enchendo, 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 encheu tanto que foi e esvaziou, deu um baita do vômito, tá? Então ele veio em grande volume e veio com muita força, pode ser uma obstrução. Então sim, o vômito tá contando alguma coisa pra mim, tá? Esse ali do ladinho, né? Esse aqui, ele tá contando pra gente o quê? Que será que é isso daí? É vômito ou é fezes? Tem proprietário que, né, confunde os dois. Isso aqui tá até parecendo um cocôzinho, mas isso é tipo uma Rapunzel que a gente fala, que é o gato tem uma bola de pelo tão grande, mas tão grande, que ela vai fazendo quase uma Rapunzel mesmo, ele vai fazendo esse rabinho ali da bola de pelo, tá? Tem gato que com isso fica preso no estômago e vai pro resto do duodeno, que fica dando náusea nele e aquilo não sai, porque o estômago tenta jogar para fora e o duodeno fica ali segurando, né? E esse cara vomita, 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 você não acha por quê? Você vai abrir o gato e tem uma baita de uma bola de pelo indo lá para baixo. E às vezes precisa de cirurgia mesmo, porque puxar isso ou vomitar pode até causar problemas ali pro duodeno, né? Isso aqui, ó, se o proprietário chegar para mim e falar, nossa, ele fez um cocô mó estranho, cheio de pelo, não era cocô, era vômito, tá? Então foto às vezes realmente ajuda a gente. Então vamos lá para baixo, agora aquela outra primeira fotinho ali, ó. Alimento inteiro, parece que é uma ração, mas meio mole, meio esquisita, meio estranha. Isso quer dizer então que é megaesôfago, ele regurgitou, nem digeriu? Não quer dizer isso, tá? Tem muito gato que come, bate e volta. Então bateu no estômago, desceu, não ficou em megaesôfago e nada assim, tá? Isso não quer dizer que é megaesôfago, tá? Nem quer dizer que é intolerância a alimento, nem nada assim. Só tem algumas coisas estranhas aí que a gente vai conversar, algumas comportamentais, outras de náuseas com vocês, que a gente tem que entender. Mas não quer dizer que isso é regurgitação, ok? Aí vem do ladinho ali um pouquinho mais pra cá, ó. Esse aqui que é um tubão e cheio de ração inteira. Isso é megaesôfago? De novo, não quer dizer que é megaesôfago. Parem de achar que tubinho é megaesôfago, tá? Isso também pode ser um gato que foi lá por estresse, que a gente já vai conversar, bateu o pratinho inteiro, comeu tudo que tinha ali, comeu tanto, 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 tanto que encheu um montão. Esse estômago deu aquela dilatada, aquela sensação assim de pós-feijoada, que eu acho que vocês já devem ter tido naquele domingo que a gente come feijoada até ficar... Oh. O gato também fica assim quando enche muito, e isso acaba fazendo eles ficarem mal e volta. Voltou pelo esôfago, que é um tubo, saiu um tubo. Não quer dizer que é regurgitação. Então você precisa de mais sinais. Não ter mímica, o gato se sentir desconfortável logo após comer.
Às vezes eles fazem uma dispneiazinha, mas também não é comum. E logo isso voltar, mas voltar assim, tipo, abrir a boca e fez tuf, aí sim eu posso pensar em regurgitação. Não é o vômito que me diz isso, tá? E esse último aqui, finalmente, é a nossa pegadinha. Isso aqui é fezes, tá? Isso tudo é muco e um pouquinho de sangue, tá? E eu já recebi proprietária com isso. Ela tinha 40 gatos, tá certo que daí também ela nem viu o gato vomitar, né? E ela achou isso aqui na cama dela. Né? Não é bem essa foto, mas achou essa característica em cima da cama dela. E veio quase chorando pro consultório, dizendo que o gato tinha vomitado sangue. E sim, vomitar sangue é um desespero. Até eu me assustaria com meu gato vomitando sangue. Tem alguma coisa muito feia. Mas fezes com sangue já não é tão ruim assim. Aí, investigando, a gente descobriu que sim, isso era fezes. Ela me mostrou a foto, me mostrou algumas outras fezes, algumas diarreias. E a gente identificou giardia nessa galera toda. Então, isso aqui é fezes, tá? A gente tem, às vezes, que ver a característica e pensar em outras coisas pra gente não se enganar com isso tudo, ok? Então, não tem regra para isso daqui. Tem que pensar. Tem que juntar com o histórico, juntar com a anamnese, juntar com um montão de coisa, beleza? Então, vamos continuar. E daí tem um pequeno detalhe, né, que me estressa um pouco, às vezes, os VETs aí mesmo, tá? O que vocês acham de vomitar? É assim, legal? Nossa, vomitei hoje, minha vida está melhor por causa disso? Foi normal eu vomitar? É interessante vomitar? Não é, tá? Ninguém gosta de vomitar, é sempre esquisito vomitar. E gato também não gosta, não é normal. Olha a cara do indivíduo, você acha que ele tá feliz fazendo isso? Então, não é normal vomitar para gato, nem bola de pelo. Isso é muito importante. Porque quando a gente pergunta na anamnese pro proprietário assim, seu gato vomita? Não vomita. E bola de pelo? Ah, bola de pelo ele vomita, todo dia ele vomita uma. Mas é normal, né? Gato vomita bola de pelo. Não, gato não vomita bola de pelo. Isso é o primeiro sinal clínico de um montão de doença, tá? Então a gente tem que parar com isso, tem que tirar isso da cabeça dos proprietários, isso é mito. E tem que conversar com eles para realmente arrancar essa informação. Às vezes vocês estão perdendo o primeiro sinal clínico de um montão de doenças porque vocês ignoram que vomitar bola de pelo é normal, tá? Vocês acham normal. Então, não é normal, tá? Mas quanto? Quanto seria normal, né? O que a gente diz assim, para bola de pelo específica, para um gato peludo, seria normal vomitar uma vez a cada 15 dias no máximo. Se esse cara tá vomitando uma vez por semana, uma vez a cada 2, 3 dias, isso tá errado. Tem alguma coisa acontecendo com esse gato, ok? Então, assim, se é um gato peludo e a cada 15 dias, a gente até tolera. Menos que isso, sim, tem doença e vocês devem investigar, tá? E quando que eu digo que o vômito é um vômito crônico, né? Que essa que é a nossa ideia hoje aqui, conversar de vômitos crônicos. A gente vai falar que isso é crônico quando tiver vômitos aí por mais de 3 semanas. Então, esse gato vem vomitando há 3 semanas. Em períodos aí, por exemplo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas isso já tem mais de 3 semanas. Ou ele tá vomitando há 5, 7 dias e não resolve esse problema, já passou. Não é mais um vômito agudo. Que nem a gente às vezes pega uma gastroenterite, uma virose, como dizem muito, né? Você vai ter ali o vômito 1, 2 dias e logo vai melhorando dessa virose. Ficar vomitando por 7 dias, eu já tenho um vômito crônico importante e tem alguma coisa errada que eu não tô arrumando, tá? Então, o mais comum que eu já pego, né, é consulta por qualquer outra coisa. Você pergunta de bola de pelo, sim, vomita uma a cada 2 dias. Há quanto tempo? Há 2 anos. Você pensa, meu Deus, o cara vomita a cada 2 dias há 3 anos, 2 anos. É muito, tá errado, tem algum problema que eu preciso investigar, tá? E aqui eu trouxe, né, ó, pra vocês não acharem que é eu que tô loqueando, eu trouxe aqui o Gary, quem é de gatos aí sabe que ele é um dos nossos deuses aí da medicina felina. Nesse artigo que tem ali, se vocês quiserem, mandem e-mail aí pra gente, depois a gente encaminha pra vocês. Mas é só sobre aí vômitos crônicos, né, e alterações intestinais. Ele fala essa frase gigante, tá, que eu vou ler pra vocês acreditarem que é ele que diz isso. Então, sinais clínicos de doença do intestino delgado, especialmente perda de peso e vômito crônico ou recorrente. Então, recorrente, todo mês ele vomita umas 5 vezes, 8 vezes. Ou, né, ele tá vomitando há dias já, né? São extremamente comuns em gato, que eu disse para vocês no comecinho da aula.
Esses sinais não devem ser considerados como uma condição normal e não devem ser ignorados, independente das explicações comuns dadas pelos proprietários. Então, ele mesmo diz, não adianta o proprietário falar, não, mas isso é normal, ele vomita bola de pelo há anos. Independente dele tentar se justificar, você sim tem que dizer para ele que está errado. Se ele vai fazer alguma coisa com isso ou não, não sei, mas você avisou. E anota lá na ficha para evitar processo depois, tá? E gatos com estes sinais, então perda de peso e vômito crônico, devem ser submetidos a testes diagnósticos apropriados. A gente tem que pesquisar uma causa para esse gato. Então é o Gary que está falando e os colegas dele aí nesse artigo super importante, tá? Então parem, né, de achar que é pouca coisa. É alguma coisa importante que a gente tem que procurar, ok? É o Gary que falou, você não acredita em mim. E então agora a gente já entendeu como é que o gato vomita, quais são os vômitos, né? Essa parte aí. Se tiver mais dúvida, avisa a gente aí. Mas vamos então conhecer que doenças causam isso, porque a gente tem esse tipo de sinal, né? A primeira que eu trago para vocês aqui não tem muito em livro, não tem uma descrição e não tem um nome para isso, tá? Mas eu já atendi uma quantidade grande de animais com isso e muitos vets atendem todo dia e não acham por quê. É o cara que vem com vômito crônico e você vira o gato do avesso. Só falta você fazer biópsia ou você fez biópsia, virou ele do avesso e ele continua vomitando e parece que não tem porquê, tá? É o que a gente chama de comportamental, mas assim, porque não é normal do gato, tá? É um problema comportamental gerando um vômito. E tem essas fotos aqui todas pra gente pensar. Muito gato sofre bullying hoje em dia, tá? É normal a galera ter milhões de gatos, né? Ter um gato de cada cor, ou ter 10, 20, 40 gatos, que nem essa minha proprietária comentou, ou ter gente que faz lar temporário, que tem uma quantidade de animais ali passando com frequência. Então, muito gato sofre bullying. E a gente espera o bullying estilo essa criança aqui, né? Na porrada com o cachorro ou levando o tabefe aqui do outro gato. E o bullying de gato não é assim. O bullying de gato é daquele jeito lá, ó. É olhando, tá? Um gato domina o outro só com o olhar. Eles não precisam sair na porrada, fazer um griteiro, espancar o outro para dizer que não gosta do outro, tá? Não dormir no mesmo cômodo, não dar banho no outro gato, nunca tá à vontade quando tá o outro gato junto. E ele está sendo controlado pelo olhar desse outro gato mais dominante. E esse outro gato dominante não quer que ele coma, tá? Então o cara fica, eu estou com fome, meu potinho tá lá do outro lado, no meio do potinho e de mim tem um cara que quer me bater e que não me deixa viver em paz, que faz bullying comigo o dia inteiro. Eu vou passar fome. Aí o cara que tá controlando vai dormir alguma hora, ele tira uma soneca. Mas o gato que tá com medo tem 5 minutos para comer. Ele vai no pote, devora o pote, engole isso tudo, volta pro cantinho dele, com o estômago desse tamanho, porque ele comeu tudo que ele devia comer em 1 minuto só, né? O dia dele ele comeu em 1 minuto, o estômago fica gigante, ele acaba vomitando, tá? Porque foi comida demais. E ele comeu sem mastigar, comeu super ansioso, comeu rápido pra caramba, e isso acaba voltando. Quando volta é um vômito, né? E geralmente esse vômito todo inteiro, a comida toda inteira, porque acabou de entrar e sair, tá? E muitos desses gatos comem vômito daí, porque ele tá com fome, e é o que tem na frente dele, ele vai ficar comendo esse vômito. E daí não adianta, você pede create, ureia, todas as enzimas hepáticas, faz ultrassom, faz biópsia, vira o gato do avesso e não acha o porquê do vômito. Porque o porquê do vômito é um controlador. Gato controla um ao outro pelo olhar. Estilo a mãe da gente na casa da tia. Sabe quando ela olha assim, tipo, a gente conversa em casa depois? Ela não precisa te bater, ela não precisa ir até você, ela não precisa fazer nada. Ela só te olha e você treme inteirinho nas bases. É isso, tá? Então a gente tem que cuidar aí com esse tipo de coisa. Investigar também um pouco de comportamento. Se não conseguir identificar, não tem causa nenhuma, manda para uma comportamentalista, tá? Ajuda, pede ajuda de outro colega aí para tentar identificar a relação entre esses gatos, o possível fator de estresse. Às vezes é um outro cachorro, às vezes é a criança que enche a paciência do gato. Tem que identificar nesse sentido, ok? Mas lembrem dessa causa, nem tudo é ela, mas se você não acha mais nenhum motivo, pode sim ser ela, ok? Comportamental, e esse gato tá em sofrimento, ele tá comendo vômito, ele tá em pânico para comer, ele tá sempre ansioso, ele tá sempre com medo, tá? Então tem que ajudar ele também. A próxima aí, né, as nossas queridas bolas de pelo. Como a gente já conversou sobre elas,
É comum ter bola de pelo em gato? Sim, é comum. Eles têm que fazer ali o hábito de autolimpeza, né? Eles tomam um banho se lambendo. Um persa mega peludo ou outro gato super peludo, é normal que ele, né, acaba comendo pelo. Isso é natural da espécie. Mas não é para ser tão comum quanto a gente falou, né? 1 a cada 2 dias. Não é para ser desse jeito. O que é aceito aí na galera de felinos, né? É que é 1 vez a cada 15 dias, porque daí é alguma coisinha de manejo. Você não penteou o gato direito, ele se estressou com alguma coisa nesse sentido, acabou lambendo mais. Alguma coisinha aconteceu, mas mesmo assim, se o gato vomita, tem algo errado. No mínimo, o manejo, tá? Porque o natural é que ele coma pelo sim, mas esse pelo tem que descer, ele tem que sair com as fezes. É normal ele virar fibra e ir para as fezes e ir embora. Não é para ele ficar voltando. Se ele tá voltando, ele tá parado em algum lugar. E a gente tem um problema com isso, tá? Então, a gente tem que procurar problemas mesmo quando é bola de pelo. E esse tipo de bola de pelo aqui, ó, gigante, parecendo uma Rapunzel, é um problema considerável. Esse gato tá acumulando tanto pelo que tá fazendo um chumaço, um charuto aí gigante de pelo. Esse pelo não tá descendo por algum motivo. A gente vai ter que procurar esse motivo também, tá? Um dos motivos, por exemplo, de bola de pelo pode ser a dermatite psicogênica. Para quem nunca ouviu falar dela, é quando os gatos literalmente arrancam os cabelos de tanto estresse, tá? Quando eles arrancam o pelo, libera um pouquinho aí de endorfina ou de algumas outras substâncias que vão ajudar ele a se sentir melhor. Olha a tristeza, eu ter que sentir dor para isso liberar hormônios aí e eu me sentir melhor com isso, tá? E não é incomum nos gatos. Esse aqui são 2 pacientes meus. Essa branquinha, por exemplo, para vocês entenderem, a proprietária teve uma lesão de coluna, ficou internada aí 3 meses, né, operação de coluna e tudo mais, e ela ficou sozinha em casa, e ela se sentiu abandonada, porque ela nunca mais viu a proprietária, ela sentiu falta dela, ela ficou triste em casa. Desse estresse tão gigante, ela arrancava os pelos, isso é as costas dela. Ela virava ali e começava a arrancar, tá tudo vermelho porque ela puxava com tudo, é uma depilação ali que ela fazia. Essa gata a gente virou do avesso para problemas dermatológicos, não tinha nada, ela melhorou com a metriptilina, tá? A gente teve que entrar, né, com ansiolítico para ela mesmo, para que ela tivesse redução. Daí sim os pelos começaram a crescer, a proprietária voltou para casa, começou a brincar com ela e a gente teve melhora dela, tá? Esse outro gatinho aqui mais marronzinho, meio pretinho, ele também fazia isso nele, então a barriga toda dele pelada e aqui a lateral da coxa também toda pelada. E ele estava fazendo isso, tá? De novo, a gente procurou todas as causas dermatológicas, nenhuma delas bateu, sobrou só de estresse e batia porque a filha da proprietária casou e saiu de casa, foi morar em outro local. E o gato amava a filha dela, tá? Ele adorava a companhia dela, então ele se sentiu muito estressado com isso também, a gente teve que trabalhar com ele de forma comportamental. Esses caras aqui estão comendo pelo pacas, estão comendo muito pelo. Eles estão destruindo a pelagem deles. É normal que uma quantidade exagerada de pelo não desça direitinho no intestino, então vai acabar acumulando e voltando. Se fosse uma quantidade normal de pelos, era para descer e no máximo vir a cada 15 dias. Esses caras podem vomitar, então eles têm alteração no pelame e também vômito crônico. Ou realmente problemas de pele, o cara tem um problema, né? Ele tá com fungo, ele tá com pulga. Gatos podem ter DASP também, né? Alergia à pulga, não é tão comum, mas podem. Gato tem uma mania de se coçar de uma forma absurda, né? Parece que eles vão arrancar o couro para tirar aquilo dali, né? Uma coceira assim muito importante. E eles têm faquinhas na mão, né? Que as unhas são quase faquinhas. Então eles tendem a se machucar se coçando. Eles são muito nervosos com isso, então eles vão coçar uma pulga. Você já deve ter visto o gato coçando de pulga, eles mordem ali revoltadamente. Então às vezes eles ingerem mais pelo com isso também. Tá coçando, eles vão se lamber mais. Então às vezes um problema de pele também pode dar um vômito crônico junto, tá? Então associa as duas coisas, pensa nisso também, pergunta pro proprietário. Às vezes o primeiro sinal de prurido num gato, se o proprietário passa o dia inteiro fora e de casa de noite só dorme, é um vômito de pelos, tá? Pode ter aí um problema de pele. Pode ser um segundo comportamental social, aqui digamos assim. Tem uns gatinhos também meio ansiosos que querem fazer amizade com o mundo, né? Parece que eles querem dar banho na galáxia. Esses são os caras que vomitam bola de pelo multicolorida, né? Se você tem um gato de cada cor, esse é o cara que vomita amarelo, preto, branco, a cor que for, tá?
eles às vezes têm alguma compulsão oral, tem alguma ansiedade, ou ele é social demais, ou tem alguma coisa que ele dá banho em todo mundo. Aí às vezes quem vomita é o cara que tem pelinho curto, mas ele vomita um monte de pelo longo, porque ele dá banho no persa, tá? Então, às vezes, isso é uma coisa para se perguntar ao proprietário. Esse vômito de bola de pelo aí, ele vem colorido? Ele tem cor que não é do gato? Ele dá banho em demais em outros gatos? Se for, também não é normal. Ele parece social e legal, mas assim, dar banho em 20 gatos o dia inteiro é cansativo, não é um trabalho para um gato isso. Então pode ter um quê de ansiedade, alguma coisa aí que também tem que ser tratada, também tem que ser trabalhada. Carol, não sei identificar, né, o que é o fator aí de estresse, não sei como arrumar. Gente, manda para comportamentalista. Graças a Deus a gente tem especialistas nesse mundo, ou vai estudar para a parte mais comportamental. A gente precisa talvez trabalhar uma ansiedade nesse gato, dar alguma outra coisa para ele fazer, para ele se distrair, ele tá muito tédio, tá com alguma coisa errada, tá? Mas a gente tem que ajudar a identificar. Não adianta fazer ressonância no gato procurando porque ele vomita, se às vezes é comportamental. Eu preciso entender o microambiente dele, entender a cabecinha dele. Daí tem gente que diz que eu sou meio gato, que eu sou meio bruxa, porque na conversa eu vou conseguindo puxar isso. Isso é muito de hábito, a gente tem que se habituar a tentar entender o que está passandinho na cabeça do gato, estudar mais comportamento, trabalhar mais nisso, para daí ter esse feeling e conseguir ir puxando as possíveis causas também de estresse, né? Quando a gente atende em casa, ajuda um pouco, porque às vezes a gente vê um gato fazendo bullying com o outro, você tenta estudar, ver se tem muito enriquecimento ou não, o que está acontecendo nesse ambiente. Na clínica, às vezes, é mais difícil porque eles já mudam o comportamento, já é todo mais diferentão, né? Mas a gente também tem que pensar nisso para gatos. Isso é um fator muito importante para gatos, tá? E agora vamos entrar em doença definitivamente, para quem queria a doença e não o comportamento. Mas tá aí, ó, a doença que o primeiro sinal clínico é vômito de bola de pelo, tá? Doenças intestinais. Pode ser uma doença intestinal inflamatória, um linfoma ou hipertiroidismo. As três são muito iguais no início, absurdamente iguais, porque ela causa uma enterite, digamos assim, ela inflama o intestino. Na doença intestinal inflamatória, é uma enterite imunologicamente mediada, então vai célula lá e inflama aquilo. É a célula do próprio corpo atacando o intestino, atacando alguma coisa ali, e isso vem como alteração intestinal. Ou pode ser um linfoma, é a mesma ideia, só que nessa hora o infiltrado de célula é neoplásica. Ou hipertiroidismo, que daí o que está inflamando esse intestino, incomodando esse intestino, é uma quantidade gigantesca de hormônio, tá? As três doenças são absurdamente iguais no início e tem um tratamento totalmente diferente, um prognóstico totalmente diferente, e muitas vezes o primeiro sinal clínico delas é vômito de bola de pelo, tá? Então, se vocês aí não estão perguntando direito de bola de pelo na consulta, vocês estão comendo bola e talvez não diagnosticando essas três doenças, tá? Diferenciando as três. A gente vai conversar um pouquinho delas devagarzinho pra frente, tá? Mas por que bola de pelo, né? Porque de acho ele vai ter sinal de bola de pelo, se não tem nada a ver, é hormônio, é neoplasia, é inflamação autoimune ali. Aí a gente lembra dessa imagem linda aqui, que eu tenho certeza que vocês tiveram na faculdade ou estão tendo na faculdade, que todo professor adora isso. Quando uma coisa inflama, né, que esse aqui é o pilarzinho da inflamação, acontecem todas essas coisas. A gente sempre esquece de uma delas que é importante para entender da bola de pelo, né? Mas pensem que é um intestino inflamado, ou autoimune, ou por hormônio, ou por câncer. Mas é inflamado. A primeira sinal clínico é a inflamação. Ele vai ficar quente. Eu consigo sentir um intestino quente? Nem sempre no início, né? Se já tá horrível, que é só câncer a barriga do gato, às vezes a gente encosta, a barriga é bem mais quente que o restante do corpo. Mas, de início, não vou conseguir entender que o intestino tá quente. O intestino tá vermelho. Eu enxergo o intestino? Também não. Ele tá inchado. Às vezes eu sinto sim, eu vou palpar e eu sinto esse intestino edemaciado. Mas tem que estar meio grandinho para eu conseguir sentir. Ele sente dor. É fácil entender dor de gato? Geralmente não, tá? Eles disfarçam absurdamente. Eles estão lá assim, que, né, estão com aquela artrose de velho que tá doendo a vida. Eles andam lindamente, porque eu brinco que eles foram rei algum dia lá no Egito, eles nunca mais esqueceram disso. Então tem que manter a classe. Eu tô com dor, mas eu tô aqui firme e forte, morrendo de dor. Só tô ranzinza com isso, no máximo ranzinza. Mas tô lindo, leve, tranquilo.
Às vezes até no consultório eles estão morrendo de dor e os sinais são muito discretos. A gente vai palpar, a pupila dá uma aumentadinha, assim, desse, sai um hormoninho, porque o olho é difícil de controlar, né? E às vezes você sente uma leve tensão de abdômen ou de corpinho, ou eles dão uma resmungadinha. Mas eles continuam na classe, mesmo que seja aquela dor horrenda, tá? Então esses 4 sinais, super difíceis da gente identificar para intestino, né? Quando é uma inflamação intestinal. Mas perda de função. Qual é a função do intestino? A que todo mundo vai lembrar primeiro é a absorção de alimento, né? Eu como e o meu intestino pega os nutrientes para jogar pro corpo. Tá, beleza, essa até dá pra gente identificar. O gato não tá absorvendo o nutriente, então ele vai começar a perder peso. Ok, perda de peso em gato às vezes é de graminha por graminha, assim, bem aos pouquinhos, tá? Então, é difícil, se você não pesar esse gato, você não vê. Se for peludo, então, sem chance de ver. Mas a outra função do intestino, que a gente sempre esquece dessa desgraça dessa função. O intestino trabalha muito mexendo e levando as coisas para frente. A comida entra aqui, consegue chegar lá no final, porque o intestino mandou isso para frente. Então, uma das funções do intestino é se mexer, é fazer a motilidade. Quando eu não tenho motilidade, as coisas ficam paradas. Então, o gato, brincando, tá? Comia 2 pelos a cada 5 minutos. E o intestino andava os 2 pelos. Vinha mais 2 pelos, ele andava os 2 pelos. Então, nunca acumulava pelo. Esse pelo estava sempre andando, sempre indo, né, com as fezes para frente. Agora, meu intestino está sem função adequada. E ele está travado, ele está meio parado. Vem 2 pelos, vem mais 2 pelos, e mais 2, e mais 2. E eu vou fazendo uma pilinha de pelo. Daí o intestino faz... né? E continua aqui, vem mais pelo. E bem devagar. O pelo acumula, 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 acumula. Uma hora ocupa ali toda a luz intestinal, ou dá desconforto nesse estômago, cutuca um piloro, cutuca alguma coisa. O gato fala, tá me incomodando, vai pra fora. Vup, vomita. Entenderam por que o pelo é um sinal? Ele me mostra que a motilidade desse gato não tá boa. Pode ser só por doença intestinal? Não necessariamente. Às vezes é o rim, é algum eletrólito que está faltando que esse intestino não vai para frente também. Mas sim, em gatos super saudáveis sem outras comorbidades, pode ser só uma inflamação intestinal. Então sim, bola de pelo, vômito disso é um sinal clínico para um monte de doença intestinal. Se hoje vocês saírem daqui dessa aula e lembrarem dessa função do intestino, tô super feliz, ok? Então aqui, ó, sinal de doença intestinal, inflamatória autoimune, de câncer ou, né, de hipertiroidismo, é vômito de qualquer jeito, né? Pode ser com bola de pelo, pode ser normal, às vezes é imotilidade baixa, mas no pelo geralmente a gente vê um pouquinho mais. Ou vem essa comida meio, né, peluda em volta, quer dizer que a motilidade não tá legal. E perda de peso. Esses são os principais sinais clínicos que o meu intestino está doente, porque ele perdeu função, são os que eu consigo enxergar. Mas se eu não pesar o gato, eu não sei da perda de peso, tá? E pesar gato é assim, ó, desse jeito, balancinha de gato, pequenininha, que vê as gramas. Porque assim, um gato meu que pesa 3 quilos, se ele perder 200 gramas, é bastante, porque na proporção é muito. A gente não estranha quando perde 1 quilo, porque a gente pesa mais de 50, 80 quilos. Então 1 quilo nem é nada, a gente sempre tá querendo perder isso, né, mulherada? Sempre 1, 2 quilos é bom perder. Mas um gato perder 1 quilo é muito. Na referência é quilo demais. E às vezes o proprietário não sente isso, porque ele tá vendo o gato todo dia. Então é nossa obrigação em toda vacina pesar esse gato. Se ele tá todo ano perdendo um pouquinho, liga a anteninha, eu tenho alguma coisa errada. Ou nas queixas de bola de pelo. Importante numa vacina você também perguntar se ele vomita bola de pelo, tá? Com que frequência isso acontece, mais ou menos, pelo menos. Vai te adiantar muito o diagnóstico. Se você pegar um diagnóstico, por exemplo, de linfoma nessa época, só com uma bolinha de pelo, sem sinal clínico importante, com uma perda de peso leve, uma químio vai ser muito melhor num gato com score bom, que tá comendo bem. Eu vou conseguir fazer químio nele. Se eu esperar ele ficar caquético, passando mal pra caramba, com vômito, diarreia, super mal, a químio vai ser muito difícil de fazer, ele vai ter muito efeito colateral e a chance, né, de eu ter um bom prognóstico desse gato já baixou um montão. Então, atenção antes disso, ok? E daí, né, os sinais clínicos para doença intestinal mesmo, pra gente conversar. O vômito realmente é o sinal clínico mais comum, geralmente é o primeiro sinal clínico, isso inclui vômito de bola de pelo, qualquer outro tipo de vômito.
Em geral, eu tenho alteração de doença intestinal, né, em estômago e duodeno. Sim, é estranho falar doença intestinal em estômago, mas hoje em dia alguns livros e artigos estão falando que a doença intestinal do gato pode ser literalmente de boca a ânus. Então, inflamações, às vezes, aí algumas complexos gengivite, estomatite, faringites podem ter a ver com doenças intestinais. Então, é outro pra gente prestar atenção, tá? Pode ter espessamento de estômago também, né? Então, geralmente o vômito está um pouco mais ligado a alterações aí em estômago ou em duodeno. E pode ter associação com fígado e pâncreas também. Então, esses gatos podem vir com tríade, que a gente já vai conversar um pouquinho do porquê é mais comum um gato fazer tríade, né? Que é fígado, pâncreas e duodeno inflamado. A gente já chega nessa parte. O segundo sinal aí mais comum é diarreia. Em geral, quando a diarreia vem, ela é muito mais grave, né? A doença intestinal já está muito mais importante. Eu já tenho uma perda de função muito mais importante, que ele não está absorvendo essa comida, não está entrando comida, então sobra, sai em diarreia. Geralmente é um sinal tardio, então naqueles negócios que a gente acabou de conversar, de prognóstico, você já está comendo bola. Pode ser do intestino delgado ou intestino grosso ou mista. Para quem fugiu da aula de diferenciação das duas, em geral o intestino delgado é mais essa imagem aqui, é maior volume, porque esse gato tinha que ter absorvido essa comida toda nesse intestino delgado. Se ele não absorveu, vai sobrar um monte de sujeira, porque não entrou, vai sair nas fezes. Então é maior volume, geralmente tem um pouco mais de água, é assim mais clara e tudo mais, e não tem uma urgência tão grande para fazer cocô. Então geralmente eles fazem cocô dentro da caixinha, tudo bonitinho. Essa outra imagem aqui, que é né, que tem muco, que tem sangue e tudo mais, em geral tá mais associada a intestino grosso. Lógico, pode ser mista que as duas juntas. Mas intestino grosso que vai ter muco, que vai ter sangue, tá? E geralmente tem uma pressa para ir no banheiro. Então, às vezes, vem junto com uma reclamação de que o gato começou a fazer cocô fora da caixa, tá? Isso também é sinal de giardia. Então, um diferencial pra gente pensar com doença intestinal, tá? Mas eu identificar em que região eu tô tendo diarreia, qual das duas, me ajuda. Porque, assim, dependendo da região, eu posso ter mais deficiência de B12. E quanto mais B12 faltar, mais diarreia eu tenho. Daí eu pensar em pedir uma B12, dependendo da diarreia que eu tô tendo, dependendo da perda. O gato de lá vai desidratar muito mais que o daqui. O daqui vai ter urgência para fazer cocô e talvez tenha alteração comportamental. Então eu tenho diferencial entre os dois, me ajuda. Vou abrir esse gato e fazer uma biópsia, ele tá mais com sinal disso aqui, eu preciso de uma biópsia de cólon. Ele tá mais assim, eu preciso de uma biópsia de intestino delgado. A gente já vai conversar que abrir o gato é bom fazer para os dois. Mas eu consigo direcionar um pouquinho meu tratamento. Algumas medicações funcionam mais para grosso, outros mais para delgado. Então, identificar isso na anamnese também vai fazer diferença. E outros sinais clínicos aí que a gente pode ter na doença intestinal é alteração de apetite, que é mega comum para gato, para qualquer coisa, né? Perda de peso, como a gente conversou, desidratação, porque vai sair um montão de água se tiver diarreia ou vômito, né? Vai ter perda disso. E alteração comportamental, fazer cocô no lugar errado, ficar mais faminto que o normal, pode ficar assim, ó, com o pelinho todo horroroso, tá? Geralmente quando eles estão com o pelinho horroroso, tem alguma coisa errada. Parou de tomar banho, pelo ficou horroroso. Parou de tomar banho é porque não tô feliz, tô com dor, não tô confortável, então pode ter essa cara. Ou perda de peso muito frequente também deixa eles meio arrepiado, esquisito, tá? E daí tem uma coisa aí que a gente consegue diferenciar que é importante também, ó. A parte de vômito e diarreia pode ter a ver com dieta. Se você achar esse detalhinho, ele pode te contar algumas outras coisas. Porque, por exemplo, intolerância alimentar vai ser o que a gente é mais fácil de pegar. Que vai ser aquele cara que comeu uma mortadela do lixo, que roubou alguma comida, alguma coisa específica que ele comeu e causou diarreia nele. Você tirou aquela coisa específica, passou. Tipo a gente que comeu e não caiu bem, mas não tem alteração de sistema imune, né? Ninguém inflamou aquilo por querer, né? Uma célula foi lá e brigou com aquilo. Não tem nenhuma outra alteração no corpo do gato, foi só um episódio. Então, geralmente, uma intolerância alimentar. Naquele caso, eu passei mal por causa daquilo. Você identifica isso na anamnese também. Mas a segunda, que é hipersensibilidade alimentar, é uma alergia ao alimento. Então, toda vez que eu entrar em contato com aquele alimento, tipo frango, que é muito comum, eu vou ter um grau de alergia daquilo. E vou ter vômito ou diarreia, dependendo de como o meu corpo responder a isso.
Nesse caso, eu tenho uma resposta ao alimento, mas ela também tem resposta imune. Então, o meu corpo reagiu contra aquela proteína nova, contra o fungo, contra o sei lá o que você deu pro gato, tá? E, em geral, esses gatinhos têm alteração de pele junto. O gato que é alérgico para alimento, ele também faz alguma alteração na pele. Ele coça algum lugar, alguma coisa irrita. É muito comum dermatite miliar nesses gatos, que são várias crostinhas, bolinhas de crostinha no gato todo, tá? E se eu entrar com dieta nesse gato, com uma dieta hipoalergênica, eu tenho uma resposta completa e o gato fica perfeito enquanto está comendo a dieta. Ele some todos os problemas de pele, some vômito, some diarreia e tá tudo ok. Então, resposta completa à dieta. O nosso cara da doença intestinal, ele também pode ter resposta à dieta. Poxa, Carol, tá difícil esse negócio. Pois é gato, né? Mas assim, quando eu tenho uma doença intestinal inflamatória, meu intestino fica inflamado, né, novidade, e fica desse tamanho. É como se as células que fossem assim juntinhas, elas ficam todas abertas porque elas estão inflamadas. Qualquer proteína que entra nesse intestino pode entrar nesses buraquinhos. Entrou nesse buraquinho, cutucou alguma célula que não deveria cutucar, porque não era para a comida ter contato com essa parte mais interna do intestino, criou uma reação alérgica também. Então, o cara pode ter uma reação alérgica ao alimento por uma inflamação primária desse intestino. Então, quando eu tirar esse alimento, ele vai parar de reagir. Então, ele vai ter uma resposta à dieta, mas ela não é perfeita. Eu entro com a dieta, ele melhora um pouquinho assim, mas ainda fica mais ou menos. De vez em quando ainda tem vômito, de vez em quando ainda tem diarreia, ele tem uma alteração nesse intestino, tá? Então, respostas transitórias ou incompletas à dieta nos chamam muita atenção mais para a doença intestinal, realmente. É uma inflamação da comida também, mas era uma inflamação primária de alguma coisa autoimune mesmo da doença intestinal, tá? Então, aqui mais um ponto para conversar em anamnese ou para tentar tratar. Aquele proprietário que não tem grana, não tem como mexer no gato porque ele é muito bravo ou alguma coisa assim, tem lesão de pele junto com vômito, com diarreia e é de uma ração específica, muda a dieta. Rola tentar fazer só isso. Melhorou 100%? Ok, era alergia. Mesma situação, mas entro com a dieta, não respondeu o que eu queria, preciso pensar em outros diagnósticos. Tem uma chance grande de ser uma doença intestinal ou um linfoma, tá? Então, a gente precisa aumentar o diagnóstico nesse sentido, beleza? E o vômito aí que todo mundo tá mais acostumado, né? A gente não precisa nem conversar muito aqui, que é o padrão da gente esperar de gato, que é o do doente renal crônico. Mas esse gato tem um diferencial, vai ser os gatos mais velhinhos, geralmente, é de 7 anos para cima, geralmente. Vai ser por uremia daí, que nem tá aqui na foto, a uremia, né, são toxinas que o rim deveria jogar fora e não jogou, viram endotoxinas que vão parar lá na cabeça. Então, literalmente, tem um monte de toxina dentro da cabeça. Isso estimula centro de vômito e mais outras vias que vão fazer esse gato vomitar. Aí é por intoxicação mesmo, né, de endotoxinas. Em geral, é comum desses gatos que começam a vomitar muito e têm doença renal fazer hipocalemia. Então, o potássio vai lá pro pé. E um sinal mais comum de potássio lá no pé de gato, essa carinha linda aqui, ó, que o pescoço fica assim, tá? Você, até se quiser testar, você pega o gatinho, tenta pôr ele normalzinho aqui, fica segurando um pouco, fazendo um cafuné. Quando você solta a cabeça, bum, cai, tá? Porque ele tá sem força nessa musculatura, ele precisaria de potássio para poder ficar com o corpinho, né, com a cabecinha ok, e ele não tem. E ele vomita por mais uma causa, meu intestino precisa de potássio para trabalhar, lembra que eu falei? Se ele não tem potássio, ele não contrai, ele não anda. Então o gatinho vomita tanto de toxina aqui na cabeça, quanto desse intestino parado. Se você só pôr ele na fluido e lavar ele para sair as toxinas, às vezes eles ainda continuam vomitando. Porque tá tudo parado, o estômago tá parado. Você dá comida e não vai para baixo, vem para cima, tá? Então ele acaba vomitando. Doente renal sempre importante. A gente vai fazer um ultrassom também, ver se esse intestino tá com motilidade ou não, ver um potássio junto para ver se a gente precisa arrumar esse potássio ou não e ver, né? Infelizmente a gente só tem a ureia aí para medir, tem muito mais toxina que isso, mas ela dá uma referência aí da quantidade de intoxicação que esse gato tá por essas toxinas. Então ajuda um pouquinho aí pra gente também. Mas esse, de novo, ó, é anamnese, é histórico. É idade mais avançada, o histórico já de doença renal, tem vômito, tem alteração em exame físico, que às vezes eles estão, né, com essa posição aí de ventroflexão cervical, que é o nome para essa posição de cabecinha para baixo, eles estão apáticos. Então,
procura por anamnese mais para doença renal, tá? Ou por exames também, né? Então tá, agora, né, a gente viu mais ou menos as doenças, viu como eles reagem. E o que eu faço com um cara vomitando? Como é que eu diagnostico essas coisas todas que você falou, né? Então vamos pensar um pouquinho agora. Como a gente acabou de conversar, o histórico é muito importante. Então, eu preciso saber o comportamento desse gato. Como é que ele é no dia a dia? Ele é estressado? Ele sofre bullying em casa? Ele é chato para comer? Ele sempre foi assim ou ele tá agora? O que acontece com esse gato, tá? A relação com o momento de alimentação. Então, ele vomita recém-comido. Ele engoliu a comida, daqui a pouquinho já voltou. Será que esse cara tá muito ansioso? Ele tá comendo muito rápido? Ele tá levando o potinho dele inteiro pra dentro? É um gato que vive sozinho, mas você põe o pote, você põe 100 gramas, ele devora 100 gramas de uma vez só? Será que tem um fator de ansiedade? Ou não, ele não é sozinho, ele vive com vários. Será que tem um fator de bullying aí nessa história, né? Agora não, ele vomitou mais de 8 horas depois que ele comeu. Já era para essa comida que ele comeu tá lá para meio do intestino, porque, né, trânsito de gato aí às vezes é 4 horas, 3 horas, já saiu tudo do estômago. Então faz 8 horas que essa comida tá dentro do estômago. Será que eu tenho alguma coisa obstruída? Esse cara tem, né, costume de comer coisas que não devia? Tem gato que tem compulsão por sacola, por fio, por alguma coisa assim? Será que não entupiu alguma coisa aí nesse gato? Ou tá travado, que nem eu acabei de falar. Doença renal com falta de potássio, doença intestinal inflamatória por falta de motilidade pela inflamação. Por que tá demorando 8 horas ou mais para essa comida sair do estômago? Tem que procurar. Ou não tem relação nenhuma com a comida. Às vezes ele vomita na hora, às vezes ele vomita depois, às vezes ele vomita várias vezes, depende muito de muita coisa e não faz sentido, não tem ligação com a alimentação. Será que é uma doença sistêmica? É uma doença renal? É uma doença hepática? É alguma coisa metabólica? É um hipertiroidismo? Pensar nessas associações ajuda bastante a gente. E daí tem associação com o PUPD? Grande chance de ser doença renal, de ser uma diabetes, de ter alguma coisa assim, tá? Tem uma alteração de comportamento, de novo comportamento, mas ajudando a gente em outra doença, no hipertiroidismo. O hipertiroidismo começa com esses vômitozinhos e perda de peso, mas começa com um sinal muito importante. É o velho que é animado. Isso é estranho. Ele tem 10 anos, mas ele é super ativo, ele rouba comida, ele quer brincar. Você vai tentar atender ele, ele é todo agitado, ele é difícil de controlar, é difícil de manejar ele porque ele é nervoso, ele é irritadiço, ele tá no 220 para mais ali de função, ele tá trabalhando muito rápido. Cara, velho não era pra ser assim. Velho é pra começar a acalmar. Passou dos 7 anos, é pra começar a tricotar. Não é pra ficar loucão e roubando comida na cozinha, abrindo armário, brincando demais, tá? Isso é bom, mas é ruim, né? E o proprietário geralmente não presta atenção disso. A gente também tem que perguntar. Ah, é um idoso? Ele tá muito brincalhão? Ele tá muito ativo? Ele tá com um apetite alto demais? Pode ser hipertiroidismo, tá? Comer rápido demais pode fazer ele vomitar. Ele nunca foi ansioso, mas agora ele come que nem um louco e vomita logo depois. Pensa em hipertiroidismo. Vai por mim que tem uma chance de ser ele, tá? No exame físico, palpação renal. Às vezes a gente acha um rinzinho pequenininho ali que tem uma carinha de doente renal. Palpação de tireoide para gatos com mais de 6 anos, 7 anos, é muito importante palpar a tireoide. Às vezes você começa o diagnóstico aqui já, e daí você já tem mais uma base para pedir T4, porque T4 é caro pra gente pedir, né? Então tem proprietário que não quer fazer porque é uma fortuna. Mas se você chegar para ele e falar, olha o tamanho dessa tireoide aqui, vamos pedir um exame, tem grande chance da gente realmente achar um hipertireoidismo. Muito importante palpar a tireoide, tá? Tá certo que nem todos os hipertireoidismos têm tireoide aumentada, às vezes são outros tecidos ectópicos que estão aumentados ou até a tireoide desceu de tão pesada que estava. Mas se você achar, já te ajuda a pedir o exame, ok? Palpação de abdômen, vou ver se essa alça está espessada, vou ver se tem dor, se tem calor, vamos ver se tem alguma obstrução, se tem nódulo, se tem linfonodo gigante, tá? E ver o geral desse paciente também, né? Ele tá deprimido, parece que, tipo, esse vômito tá desidratando ele, que ele tem uma ventroflexão cervical, que tem alguma outra coisa importante afetando ele, ou é mais crônico e ele até se adaptou, porque ele tá super bem disposto com isso, tá? Vai ajudar para você pensar, vou para uma fluido, ajudo com hidratação, ele tá tendo muita perda de água, ajuda nesse sentido também, tá? E olha, todas essas doenças têm quadro clínico semelhante, ou tem vômito, ou tem diarreia, ou alguma coisa, ou as duas, tá?
Então, um carinha que vem vomitando, talvez eu precisasse pensar nessa galera aqui toda, tá? E daí você pensa, meu Deus, eu vou ter que tentar diagnosticar isso tudo, eu vou ter que pensar nisso tudo. Se você for pensar realmente nisso tudo, você vai ter que pedir tudo isso aqui de exame, ó. É uma pancada de coisa. Daí você fica, meu Deus, o proprietário não vai ter grana para eu trabalhar com isso tudo aqui, tá? E não necessariamente precisa. Às vezes, um check-upinho já ajuda a gente, tá? Não precisa fazer a cara daquele gato ali e ficar desesperado. Um check-up inicial já te dá uma direção. Ah, alterou tal bioquímica, eu vou pensar mais para fígado, desculpa. Ah, alterou, né, tem palpação aqui de tireoide, vou pedir um T4 aqui porque tem mais cara de hipertireoidismo, tá? Eu vou ter que trabalhar em cima disso tudo. Mas uma coisa, uma doença ali que não sumiu, ó, é doença intestinal inflamatória e linfoma. São as doenças mais comuns para vômitos crônicos, tá? Se a gente já excluiu o comportamento, pelo menos. E elas têm uma importância bem grande. Eu só diferencio as duas e dou certeza que é uma ou certeza que é outra no histopatológico. Infelizmente, essa eu não consigo tirar, tá? E eu sei o quanto é chato para fazer proprietário aceitar fazer histopato de intestino. O cara tá só com vômito crônico, mas você chega pra ele e fala, então, quero abrir seu gato, abrir a barriga dele, tirar um pedaço de tal e tal e tal órgão, fechar ele de novo e mandar pra casa. Ele não vai ficar muito feliz com isso, tá? É caro, é difícil, mas a gente precisa. E o que eu uso geralmente pra convencer eles é assim, cara, eu preciso diferenciar uma inflamação de câncer. Eu não posso usar quimioterapia na inflamação, mas se eu usar só um anti-inflamatório no câncer, o câncer cresce, cresce, cresce e eu perco esse gato. A gente ainda tem um complicante que se eu entrar com corticoide, por exemplo, para esse gato, e chutando que é doença intestinal, mas for linfoma, eu, digamos que acostumo o tumor com corticoide. Ele fica tomando suquinho de corticoide, digamos assim, tá? E com o tempo ele não responde mais pra minha quimioterapia. Se um dia ficar horrível, eu falar, nossa, cara, é câncer. Aí eu entro com um quimioterápico, o quimioterápico não funciona mais. Eu perdi a chance de curar esse câncer, porque linfoma em gato pode ser curativa, a quimioterapia. Então, se eu dou corticoide antes, eu perco a chance de usar essa quimio curativa. Então, é muito importante eu diferenciar as duas. O histopato da minha doença intestinal também vai me dar prognóstico, tá? Ela vai me dizer se é eosinofílica, linfocítica, o que está acontecendo nesse intestino, qual é a célula que está atacando. Você vai lá procurar no livro, ele vai dizer que uma eosinofílica é muito pior, o prognóstico é pior, geralmente tem baixa absorção, responde menos a corticoide, tem mais dor, mais inflamação. Olha, eu vou poder contar tudo isso para o proprietário e vou ter coragem de entrar com uma medicação mais forte, com alguma coisa, porque realmente eu estou lidando com uma doença mais forte. Então, o histopato ajuda muito. Eu sei quanto é difícil, às vezes, de custo, de logística e tudo mais, mas é muito importante eu diferenciar, tá? Quando eu tenho cara mesmo de doença intestinal, é muito importante, tá? No resto, é basicão, gente. Hemograma bioquímico. Bioquímico aí com algumas hepáticas e as renais, pra gente ter uma ideia quem tá empentelhando a gente, tá? T4 se esse gatinho for mais idoso, ou se tiver uma palpação de tireoide, ou bater algum outro sinal clínico. Ultrassom para vômito é lindo e tem que ser muito bem feito, a gente já vai conversar sobre isso. Exame de fezes, gente, um copro às vezes é 10, 20, é sossegado da gente pedir. Às vezes era só uma giardia. Eu já tive paciente com giardia que não tinha sinal absurdo, né? Tinha às vezes um muquinho nas fezes e vomitava, porque a giardia às vezes dá muita cólica. Para quem é humano aí que já teve giardia sabe o quanto dá de cólica. Então, o gato vomita porque ele tá com cólica intestinal, tá? Então, às vezes, um copro te ajuda. É mais vômito, mas o problema é uma giardia, tá? Ou algum outro parasita, alguma outra coisa simples com vermífugo você resolve. Então, um copro não dá pra ter desculpa de não fazer, tá? E aí, um teste de dieta, que nem a gente acabou de conversar. Vai que é uma alergia alimentar, eu consigo trabalhar com ela também como diagnóstico. Respondeu a dieta, alergia. Respondeu parcial, uma doença intestinal ou um linfoma estão aí falando com a gente, ok? Então, o exame geral aí já ajuda bastante a gente. Ultrassom, ó, mega importante. Essa é uma imagem de ultrassom de um paciente meu. A gente pode aí ter 2 cortes. Não vou ficar entrando muito em detalhes porque não é minha área imagem, né? Mas o corte de cima ali é com o intestino assim, então ele é cortado dessa forma. E o corte de baixo ele tá assim, ele é cortado aqui, tá?
a gente consegue enxergar as camadinhas. E é muito importante o ultrassonografista me contar se ele está enxergando as camadinhas, se as camadinhas estão diferentes uma da outra. Esse meu paciente, por exemplo, na imagem de cima ali, ó, ele tinha 0,49 de espessura desse intestino. O normal é 0,2. Então estava bem espessada e o ultra me disse, ó, tá espessado bem na camada muscular desse intestino. Às vezes isso me dá uma dica de uma coisa ou outra. Ah, tem definição entre as camadas. Isso já me dá uma ajudinha, porque quando não tem, tem muito mais jeito de ser câncer, tá? Mas nunca feche um diagnóstico com ultrassom, tá? Linfoma e doença intestinal, no início e por uma boa fase, são muito semelhantes. Uma doença intestinal pode causar um espessamento aí enorme de intestino. Não é porque é gigante que é câncer, nem é porque é pequenininho que é doença intestinal. Eu não fecho, eu só digo, esse intestino não tá bem, tá? E eles me dizem essas camadinhas. Uma coisa muito, muito, muito importante do ultra também. Ele consegue avaliar para mim pâncreas, fígado e duodeno. Lembra da tríade que eu comentei? Ela existe em gato por causa daquele ductozinho ali que está dentro da bolinha azul, ó. No gato, alguns gatos têm o ducto comum, né? Ele é comum entre o fígado e o pâncreas. Ele chega no mesmo buraquinho ali. Alguns gatos têm um acessório que vem um pouquinho para trás também, né, do pâncreas. Mas muitos deles podem ter só um ducto, só um buraquinho ali para chegar no duodeno. Agora pensem comigo, se esse duodeno inflama, ele inflama para todos os lados, ele fica inchadinho para todo lado. Se ele inflama bem onde está o ducto, ele obstrui. Obstruiu o pâncreas, começa a sair um monte de enzima que era para digerir coisa dentro do próprio pâncreas. Pancreatite porque está se digerindo, imagina a dor que dá isso, tá? Entupiu o fígado, começa a dar colestase, né? Parou ali a bile. A vesícula fica gigante, o fígado fica todo sofrendo porque a bile é para ir embora, não é para ficar parada nele. E eu tenho então um duodeno inflamado, um pâncreas inflamado, um fígado inflamado. Nem sempre a ordem é essa, duodeno e daí os dois, tá? Pode acontecer o oposto também. Mas é uma das causas mais comuns para isso, tá? Uma inflamação ali que causa alteração nos outros. E aqui também lembra do tal do vômito, que pode dar uma colangite ali infecciosa, né? De subir bactéria. É aqui por essa relação também. Pode subir bactéria para fígado, de eu estar vomitando com muita força, tá? Se esse gato tem histórico de vômito muito crônico e agora ele tá com uma tríade, agora ele tá com uma colangiohepatite, eu vou pensar em usar um antibiótico nele se eu não conseguir outros diagnósticos, porque isso vai me ajudar bastante. Endoscopia pode ser uma ajuda bem grande para vocês, tá? Para estômago, geralmente vômitos muito crônicos de estômago, eles podem ter aquela bactéria que dá gastrite na gente também, tá? Pode diferenciar, às vezes, um megaesôfago ajuda você a fechar diagnóstico, certas úlceras, certos cânceres, a endoscopia ajuda bastante. Só tá aqui para eu lembrar vocês, quando realmente a doença intestinal, ela até pode fazer biópsia pra gente, né? Porque eles conseguem ir lá com a pecinha deles e roubar um pedacinho e trazer. Mas às vezes atrapalha, porque assim, eu não consigo pegar todas as camadas, né? Senão eu faço um rombo no estômago ou no duodeno se eu chegar lá. Então ela pega até a penúltima ali, mais ou menos a antepenúltima camada. Se o meu câncer ou minha doença intestinal tá para trás dela, vai vir uma amostra normal. Então, se uma endoscopia veio normal, possivelmente eu vou ter que ir para cirurgia com esse gato para eu poder achar realmente uma biópsia que vai me mostrar a alteração que tá na serosa, sei lá, alguma coisa assim, tá? Então, endoscopia é legal, mas se ela dá tudo ok, eu ainda às vezes preciso realmente de uma cirurgia mesmo assim, tá? E aqui, ó, tá o Gary de novo para falar com vocês, né? Ele fez essa pesquisa, ó, que é onde tem aquela frase que a gente conversou no comecinho, que é com 100 gatos que tinham histórico de vômito crônico, então mais de 3 semanas de vômito, perda de peso e ou diarreia, né, recorrente. Algum desses sinais foram para diagnóstico com ele, né? 95% desses gatos, então 95 gatos, ou tinham linfoma ou doença intestinal inflamatória, tá? Então não adianta chutar, porque você tá com sim ou não na mão. Se você chutar, você tem 50% de chance de errar. Tem 50% de acertar, mas né, fica aqui. Eu não consigo fechar só no olho, tá? Isso aqui fechou o diagnóstico em histopatológico. Ele mesmo fala no artigo que não vale chutar. Não é porque tá mais feio que a câncer, não é porque tá mais bonito que a doença intestinal, nem nada do tipo. Muitos do que ele achava que não, está mais horrível, vai ser linfoma, era doença intestinal e vice-versa, tá? Então não vale chutar por ultrassom, por clínica, por nada disso. Se for uma doença intestinal eosinofílica, é muito pior às vezes, tá?
Então tem os sinais muito mais graves e inflamações muito piores, tá? E ele indica nesse artigo exatamente assim, ó. Quando eu abrir um gato, eu preciso de várias amostras gastrointestinais, né? Então, ele indica duodeno, jejum, ilho e cólon. E ele também aproveita para fazer fígado, pâncreas e linfonodo. Caraca, vou picotar o gato? Vou. Tem muita gente que faz com punch, é super tranquilinho de fazer, uma amostrinha pequena. Um pontinho ali, o gato já pode comer, às vezes no mesmo dia, no final do dia, só que comidinha mais úmida. Dificilmente tem alteração de pós, geralmente a gente entra com antibiótico, tudo bonitinho depois, e é bem difícil a gente ter alterações. Se foi feito com um bom cirurgião, num bom centro cirúrgico, eu tenho respostas bem legais de pós-operatório, tá? Tem cirurgião que tem medo de pegar amostra de pâncreas ou de fígado, aí é o problema aí com o seu cirurgião, né? Mas o ideal seria sim que tivesse amostra de tudo isso. Já que eu vou abrir o gato, eu vou pedir amostra de todos. Porque eu já identifico se eu tenho uma colangiopatite ali de fígado que tem a ver com uma doença intestinal, ou se não, eu tenho uma bactéria diferente lá em cima, tem alguma coisa errada nesse fígado, ou eu tenho uma pancreatite por outro motivo, ele me fecha o diagnóstico muito melhor. E se eu abrir esse gato, pelo amor de Deus, já aproveita e faz todo o diagnóstico. O pós dele vai ser muito semelhante se você fizer tudo certinho, ok? Então sim, é muito importante fechar diagnóstico aqui no Histopato, tá? E, né, falamos um monte, chegamos agora. Será que a gente tem dúvida aí? Alguém se perdeu no meio da história? Tem algum problema? O que a gente pode ter aí para conversar? João? Não temos nada. Então tá bom, sem dúvidas. Acho que isso é bom. Tomara. Então, beleza. Muito obrigada aí por estar com a gente até agora. Para quem quiser, tá aqui meu e-mail para entrar em contato, se precisar de artigo, alguma dúvida que ficou, alguma coisa. Propaganda aí do nosso curso, né, que nesse curso a gente não tá falando tanto de vômito, mas de doenças infecciosas, né, FIV, FeLV, PIF, toxoplasmose, mais um monte de coisa legal aí que a gente pode aí estudar junto e ter mais assuntos aí para esses nossos gatinhos. Qualquer coisa estamos aí e muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite.